Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. O Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, decidiu manter a taxa básica de juros em 13,75%. Como proteger o patrimônio neste momento de juros altos? O investimento em ações é um bom negócio? Este é o tema do podcast Empreenda Assim, que conversa com o analista de investimentos da SVN, Pedro Tiesi. Pedro, muito obrigada por participar do podcast Empreenda Assim. Bom, obrigado aí pelo convite, é um prazer falar com vocês aqui, que eu puder ajudar à tua disposição. Pedro, é possível estimar por quanto tempo mais o ciclo de juros altos vai ser mantido no Brasil? O juros está alto no Brasil agora, né? Porque a gente teve muitos estímulos, né, no pós-pandemia, tá? Quando você tem muito estímulo, naturalmente você acaba tendo um impacto na inflação. Hoje o juros está alto porque a inflação também está elevada. A gente imagina que a inflação deve começar a ceder e o Banco Central deve começar já a reduzir os juros ainda esse ano, tá? A gente precisa ver de fato, né, a inflação diminuir para o Banco Central se sentir confortável em reduzir juros. Mas respondendo a tua pergunta, Luciana, a gente vai ficar mais alguns meses, né, mais algumas reuniões do Copom com juros altos. E aí talvez no final do ano ou no começo do ano que vem a gente comece a ter ali quedas, cortes na Selic. E como proteger o patrimônio neste cenário de juros altos? É importante a diversificação. Não tem muito segredo. Quando o juros está alto, né, você tem um impacto direto no preço das ações, você tem um impacto direto no preço dos ativos de inflação, porque é o que você está tentando combater, mas tem ali um portfólio com bastante tipos de ativos, por exemplo, ativos indexados ao CDI, ativos indexados à inflação, ações em renda, ações em bolsa, fundos multimercados, ativos internacionais. Quando você tem um portfólio ali bem diversificado, você vai ter provavelmente um retorno um pouco mais consistente. Então, mesmo que o juros ele fique elevado por mais tempo, você pode ter ativos que vão poder aproveitar esse momento, como por exemplo os fundos multimercados que eu comentei. Então, é importante a diversificação, né? Você tem sempre uma carteira muito bem diversificada para você aproveitar os diversos momentos, né, do ciclo de juros. O investimento em renda variável pode ser um bom negócio? Sim. Investir em bolsa é fundamental, porque no fim do dia você está investindo em empresas. Então, as empresas que a gente consome, né, as empresas que a gente acaba dependendo delas, né, para ter nosso lazer, bem-estar e até coisas mais importantes ali como saúde, são empresas que estão em bolsa. Então, no momento que você tem ainda uma necessidade de consumir, uma necessidade de saúde ou coisa do tipo, você vai gerar lucro para essas empresas. Então, mesmo com o cenário de juros altos, né, um cenário um pouco mais adverso, investir em ações, investir em bolsa é importante. Quando a gente tem uma queda no preço, como a gente está vendo agora, né, a Ibovespa, né, tem tido ali algumas quedas ao longo desse trimestre, isso pode, no longo prazo, ser um bom ponto de entrada. Então é importante, sim, e é interessante investir em ações. Como investir em ações? Quais as regras básicas para um investimento seguro? As ações, né, você negocia em bolsa. Então é importante ter uma corretora que vai te ajudar, né, a acessar a Bovespa, né, que é a nossa bolsa de valores, e você vai comprar uma participação, uma sociedade de uma empresa ali que você achou interessante. A forma de você melhor se proteger é um pouco do que a gente comentou um pouco mais cedo. É você ter um portfólio bem diversificado, é você ter várias empresas de setores diferentes, empresas que sejam ali, que tenham um plano de negócio, tenham um modelo de gestão complementar. Então é importante você ter diversos setores, que aí você vai estar exposto a diversos tipos de risco. Então, ainda que cada uma das empresas tenha um risco, tenha uma oscilação de preço muito grande, no composto, um portfólio grande com várias ações tende a ser menos volátil do que cada ação individual. Então, a forma mais segura de você investir em bolsa é você ter um portfólio bem diversificado, você ter um portfólio com vários setores diferentes na sua carteira. Por exemplo, na Bolsa Brasileira, a gente tem no nosso índice Bovespa, né, você tem alguns setores que são mais relevantes, como petróleo, como
bancos e empresas de distribuição de energia. A partir daí você já tem 3 ativos, né, 3 setores que têm dinâmicas completamente diferentes. Então é importante você ter, né, setores que sejam um que seja mais voltado ao mercado de exportação, ao mercado cambial, por exemplo, né, os choques cambiais que serão bons para essas empresas. Outras que vão ter uma receita delas ligadas à inflação, que é o caso das elétricas. Ou até empresas que se beneficiam quando o juros está alto, que pode ser o caso de alguns bancos. Então, o investidor que ele quer começar a investir, quer começar a estudar sobre isso, a sugestão que a gente dá é abrir o índice Bovespa, né, que é uma carteira já conceitualmente bem diversificada, e ver ali quais são os setores que fazem parte daquele índice. E a partir daí é fácil você replicar ou até comprar o próprio índice como o BOVA11, por exemplo. Se eu precisar resgatar parte do dinheiro investido em ações, eu consigo? Como é a liquidez da renda variável? Tá, você tem 2 tipos, né, de investimento em bolsa, na verdade, tá? Você pode investir no papel diretamente. Então você pode, através da corretora, comprar um papel e a compra e a venda, né, desse papel, a movimentação financeira ocorre 2 dias depois, tá? Então você tem uma liquidez relativamente rápida. Ou você pode investir através de fundos. Através dos fundos você terceiriza essa decisão de qual empresa, qual setor investir para uma pessoa com um currículo, uma pessoa especializada só nisso. Então é um time de gestão que vai fazer só aquilo. E aí os fundos de investimento, eles vão ter regras próprias de resgate. Então tem fundo que no momento que você pede o recurso, ele vai demorar ali 30 dias para cair na tua conta, alguns demoram 2 meses, outros demoram até 90. Então nos fundos de investimento você vai ter um prazo de resgate um pouco mais alongado, que é para o gestor poder poder decidir da melhor forma possível qual empresa vender para poder honrar o resgate. Mas via de regra, você tem nas ações 2 dias para movimentação financeira, no momento da venda. No caso dos fundos, alguns vão ter ali dias diferentes de resgate. E o rendimento das ações é alto? Como o investidor pode resgatar os rendimentos? Perfeito. A renda variável ela vai remunerar de 2 formas, tá? Ou via dividendos, ou seja, quando a empresa tem lucros, ela repassa esses lucros pro acionista, ou na valorização do próprio papel. Então, você compra uma ação da Petrobras, por exemplo, se ela tem uma alta muito grande no valor da empresa, no valor da ação, e o investidor ele faz a venda logo depois, ele vai ter o ganho de capital em cima do ganho das ações. Então são essas as 2 formas básicas ali de remuneração de uma ação. E o retorno tende a ser alto, tá? No momento que os juros ficam elevados, as ações, por terem mais risco, elas tendem a remunerar um pouco a mais do que os juros. Obviamente isso não é uma regra linear, né? Não é uma renda fixa, né? Mas as ações elas tendem a remunerar bem o investidor porque ela tem mais risco, né? O risco de preço que a gente fala, né? Ela tem muita oscilação de preço, então conceitualmente ela deveria remunerar melhor o investidor. Obviamente, tá, Luciana, não é uma regra linear. Então você tem risco, você tem papéis que vão andar muito melhor do que outros, e é por isso que é importante avaliar com muita calma ali na hora de investir, porque você pode ter ali uma queda de preço e aí não tem o que fazer. Uma queda de preço você tem prejuízo. Da mesma forma que quando o preço sobe, você tem o lucro. Então as ações elas são sim bom negócio, né? É interessante o retorno e é importante ter em todos os momentos da economia, do ciclo econômico, né? Você tem que ter exposição em ações. Pedro, muito obrigada por participar do podcast Empreenda Assim. Obrigado, eu que agradeço. O podcast Empreenda Assim conversou com o analista de investimentos da SVN, Pedro Tiesi. Obrigada, ouvinte e associado, por acompanhar o podcast Empreenda Assim. Até a próxima. Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.